Queridos irmãos e amigos, que a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com toda a sua família. Estamos iniciando o nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical. Queremos desde já agradecer a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que nos dá a honra de poder adentrar no seu lar neste momento. Queremos enviar uma saudação a você que está nesse instante nos acompanhando através das redes sociais, onde quer que você esteja, ou no trabalho, ou em casa, não importa, o importante é que estamos juntos nesta manhã em nosso culto matinal, nossa escola bíblica dominical de todos os domingos pela manhã. E como sempre fazemos aqui, enviamos a saudação de nosso pastor presidente, a irmã Judite, a todos os irmãos da terceira idade, sim, estes irmãos que são fidelíssimos à programação da Rede Brasil de Comunicação. Abra os seus braços aí, receba aí, olha, o abraço bem gostoso do nosso pastor presidente, da irmã Judite. Que Deus continue abençoando a você e toda a sua família. Vamos nesse instante orar ao Senhor, pedir a Ele a sua bênção sobre o nosso culto nesta manhã. Se você puder, onde você estiver, fechar seus olhos, feche e ore conosco. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade de podermos ter o privilégio de mais um dia, ó Pai, acordarmos para contemplar as Tuas maravilhas, para contemplar, Senhor, a Tua criação e desfrutar do Teu amor, da Tua misericórdia e poder compartilhar o Teu reino a outras pessoas, Senhor. Queremos pedir, Senhor, uma bênção nesse instante a todas as famílias que estão sendo alcançadas através desta programação. Ó Pai, abençoa, Senhor, todas as direções de escola, corpo docente, corpo discente, que neste momento estão funcionando fisicamente na congregação. Ajuda os teus filhos, Senhor, na exposição da tua palavra. Abre-lhes o entendimento para compreender a tua palavra. Abençoa cada aluno, Senhor, da escola dominical, que eles possam entender, Senhor, com profundidade as tuas verdades que serão expostas, Senhor, ou que estão sendo expostas pelos professores de escola dominical, Senhor. Continua estendendo as tuas mãos. Abençoa, Senhor, as supervisões de EBDs em todo o estado de Pernambuco. Nosso pastor presidente, pastor Ailton, continua ajudando o teu filho, toda a diretoria da igreja, a direção da Rede Brasil, a superintendência aqui, Senhor, da Rede Brasil na pessoa do evangelista Sonivaldo, que a tua boa mão de Deus continue estendida sobre os teus filhos. Em nome de Jesus nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, vamos neste momento adorar ao Senhor com os cânticos congregacionais. Se você não tiver uma harpa aí próximo a você, não tem problema, estaremos colocando esta melodia, esta música aqui em tela, para que você possa nos acompanhar e adorar a Deus junto conosco. Vamos convidar o presbítero, irmão Jailson Aguiar, ele irá entoar aqui os cânticos congregacionais e adorar ao Senhor nesta manhã. Amém. Glória a Deus. Cumprimentamos a todos com a preciosa paz do Senhor. Que vitória, que alegria estarmos aqui na Escola Bíblica Dominical, no seu lar, para adorar ao Senhor. E assim, como nos foi autorizado, vamos abrir as nossas harpas e dar o nosso melhor a Deus. Hino de número 156, são os hinos sugeridos pelo comentarista da nossa lição. A ovelha perdida. Adoremos ao Senhor. Glória a Deus. O bom pastor buscou-me já longe do redil e com ternura
oprimido, triste viu, as chagas com amor pensou, e ao lar nos braços me levou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, seguiu-me bem distante do seu lugar no céu, e disse em voz amante, achei-te, tu és meu. Jamais senti tão grande amor como este do meu bom pastor. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus, por Ele sou querido, que graça singular, pois Ele foi ferido a fim de me salvar. Assim ovelha dele sou, e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, Deus dá poder cabal, e graça salvadora protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos Ele guiará. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus, por seu sangue restaurou-me a Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando louvamos ao Senhor, a nossa alma se alegra, porque somos visitados pela alegria celestial. O nosso bom pastor um dia nos buscou, foi ao nosso encontro e nos restaurou a Deus. Aleluia. Glorifique ao Senhor na sua casa nesta manhã. Aleluia. Hino de número 283, ainda nessa mesma temática. O pastor e as ovelhas. Glória a Deus. Ama o pastor as ovelhas com um amor paternal. Ama o pastor seu rebanho com um amor sem igual. Ama o pastor ainda outras que desgarradas estão, e comovido as procura por onde quer que elas vão. Pelos desertos errantes vem-se a sofrer penas mil, Ele ao achá-las nos ombros leva-as ditoso ao redil. Ama o pastor seus cordeiros com inefável amor, aos que às vezes perdidos gemendo se ouvem de dor. Vede o pastor comovido pelas colinas vagar, e os cordeiros nos ombros vede-o levando ao lugar. Pelos desertos errantes
vence a sofrer penas 1000. Ele, ao achá-las nos ombros, leva-as ditoso ao redil. Ama as 99 que no redil se abrigou. Ama a que desgarrada no campo se desviou. Ó minha ovelha perdida, clama o dolente pastor. Quem irá em sua ajuda para salvá-la, Senhor? Pelos desertos errantes vence a sofrer penas 1000. Ele, ao achá-las nos ombros, leva-as ditoso ao redil. São delicados teus pastos, muito quietas tuas águas são. Eis-nos aqui, ó bom mestre, dá-nos veraz direção. Faz-nos obreiros zelosos, enche-nos de santo amor, pelas ovelhas perdidas do teu redil, bom Senhor. Pelos desertos errantes vence a sofrer penas 1000. Ele, ao achá-las nos ombros, leva-as ditoso ao redil. Amém. Queridos irmãos, neste momento nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor, né? A leitura bíblica em classe. Esta semana nós estamos estudando, né, a lição de número 8, que tem como título Bom Pastor e os Pastores Infiéis. E vamos, nesse momento, convidar o professor e auxiliar, irmão Jonas Santana, para proceder com a leitura bíblica em classe nesta manhã. Meu querido irmão em Cristo Jesus, nós queremos saudar todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Como é bom nesse domingo, pela parte da manhã, estarmos aqui na casa de Deus para adorá-lo na beleza da sua santidade e vir aprender a sua santa, rica e maravilhosa palavra. E o pastor Nadir Jackson, nosso superintendente das escolas dominicais aqui em Pernambuco, nos concede a oportunidade para fazer a apresentação da lição e também a leitura. A lição de hoje é a lição de número 8, que tem por título O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. O texto áureo da lição diz o seguinte: eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Está registrado no livro de João, capítulo 10 e o versículo 11. A nossa verdade prática diz o seguinte: as Escrituras revelam Deus como pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos. Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus pastores. Essa é a nossa leitura da verdade prática. Agora vamos para a leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe, que vai aparecer na sua tela, está registrado no livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, do versículo 1 até o versículo de número 12. Se você quiser, pode pegar a sua Bíblia e abrir em Ezequiel 34, 1 a 12. Vamos ler o texto bíblico? Você que está em casa, se quiser, nos acompanhe nessa leitura. Diz assim a palavra de Deus: e veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmo. Não apacentarão aos pastores as ovelhas? Comei a gordura, e vos vestis de lã, e degolai o cevado, mas não apresentai as ovelhas. A fraca não fortaleceste,
e a doente não curaste, e a quebrantada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscaste, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalham, por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, visto que as minhas ovelhas foram entregues à rapina e vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Jeová. Eis que eu estou contra os pastores e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas e não apacentarão mais a si mesmo. E livrarei as minhas ovelhas da sua boca e lhe não servirão mais de pasto. Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscareis, como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersa, assim buscarei as minhas ovelhas e as fareis voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Querido irmão em Cristo Jesus, depois de realizarmos a leitura bíblica em classe, vamos nesse momento orar ao Senhor. Vamos falar com Deus. O verdadeiro professor é o Espírito Santo de Deus. Vamos pedir para Ele vir iluminar nossas mentes, preparar nossos corações, estarmos dispostos a ouvir a voz de Deus e aprender com toda humildade e com toda submissão. Ore conosco nesse exato momento. Vamos falar com Deus. Pai eterno, Rei da glória, nós estamos diante de Ti, Jesus, para Te agradecer pela oportunidade única, oportunidade maravilhosa de estarmos na Tua casa para Te louvar, para Te exaltar e para aprender de Ti. Usa de misericórdia, que Teu Espírito Santo venha trazer a mensagem, que Teu Espírito Santo venha iluminar nossas mentes, iluminar nossos corações. Precisamos aprender de Ti, necessitamos da Tua santa presença. Nos ajuda a entender e a compreender a Tua palavra, fala aos nossos corações, nos ajuda por intermédio da Tua palavra a estar mais perto de Ti. Abençoa cada aluno, esse que está no hospital, esse que está no trabalho, aquele que está em casa, outros que estão em outros países distantes. Abençoa cada um, dá uma bênção especial e fala também o coração do Teu povo. Nós queremos Te pedir isso e queremos também Te agradecer no nome santo, justo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Querido irmão, em Cristo Jesus, escola dominical, você sabe, escola dominical é um culto, e todo culto é composto pela oração, pela exposição da palavra de Deus, pela adoração. E adorar é algo que é comum para a vida cristã. E nós podemos adorar a Deus de diversas formas. Você pode adorar a Deus aí na sua casa. Nós estamos adorando a Deus aqui também. Mas entre as formas de adoração, tem o ato da oferta. Você sabia que adorar também inclui suas ofertas? Quando você oferta de coração voluntário, significa que você também está adorando a Deus. Lembre de uma coisa, a oferta é um ato de adoração. A oferta parte de um coração voluntário. A oferta é parte de um coração agradecido a Deus pelas bênçãos recebidas. Então, querido irmão em Cristo Jesus,
nós vamos chegar nesse momento, que é o momento do ofertório. É o momento da gente servir a Deus, adorar a Deus de maneira voluntária com as nossas ofertas. E eu quero convidar você para ler um versículo conosco. Um versículo que sempre é lido aqui no programa da Escola Bíblica Dominical, está registrado no segundo livro aos Coríntios, porque expressa a gratidão desse crente que é agradecido, desse crente que adora a Deus de maneira voluntária. Está registrado no capítulo de número 9 e o versículo de número 7. A recomendação paulina. Deixa eu dizer uma coisa a você, isso faz parte da nossa natureza cristã. Ofertar, agradecer, louvar o Senhor. Olha o capítulo 9 da segunda epístola aos Coríntios e o versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza, nem por necessidade. A última sentença do versículo, eu quero chamar a sua atenção, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Duas coisas nesse versículo: o coração voluntário e a alegria de ofertar a Deus. Então, querido irmão, querido amigo, se você pode fazer esse ato de ofertar, você com certeza será abençoado por Deus também. E a Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus aqui no estado de Pernambuco, pensando justamente em você que está distante. Nós temos pessoas em outros estados, em outros países, pessoas que estão muitas vezes acamadas, mas querem ofertar. Outros que estão em casa, outros que estão trabalhando. Então, a Assembleia de Deus aqui em Pernambuco, pensando em você, ela apropriou-se de alguns recursos tecnológicos e entre eles está justamente o site da igreja, o site que vai aparecer agora aí na sua tela, www.eadprplay.org.br. Quando você abrir o site, seja pelo seu celular ou pelo computador, você vai ver um botãozinho com o nome Quero Contribuir. Quando você clica nele, dependendo da natureza da sua oferta, você pode nesse domingo pagar seu voto. Você pode nesse domingo contribuir para a missão. Você pode também contribuir para o sistema de comunicação da igreja. Você pode contribuir também com oferta voluntária. Você pode até mesmo dar seu dízimo, se assim você quiser e se for a natureza da sua oferta. E, para facilitar mais ainda, tem as contas da igreja. Tem um PayPal e o PagSeguro. As duas contas podem ser utilizadas para quem está no exterior. E logo abaixo, e agora aparece na tela, as contas bancárias. Caixa Econômica Federal, Banco do Bradesco e o Banco do Brasil, e chamando a sua atenção para o texto que está logo abaixo. Todo depósito tem que ser feito em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, é o beneficiário, e o CNPJ está aí embaixo, vou repetir para você, 10.632.404.1000 ao contrário e o dígito de número 51. O mesmo CNPJ é a chave do Pix. É a chave do Pix. Só repetindo para você, aparece na sua tela, 10.632.404.1000 ao contrário e o dígito de número 51. Então, querido irmão em Cristo Jesus, esses recursos estão à nossa disposição. Então, se você pode fazer, faça, mas faça com alegria, faça com coração voluntário, faça agradecido a Deus. Eu sei que nesse momento estou falando para pessoas que estão dizendo assim, eu quero fazer, mas no momento não tenho. Mas vamos fazer uma oração agora. Vamos fazer uma oração por você. Vamos fazer uma oração por aquele que está ofertando. E vamos fazer também uma oração por aquele que quer, mas não pode porque está desempregado. Querido irmão em Cristo Jesus, Deus abre portas aonde não tem porta. Ele é o dono do ouro e da prata. Vamos orar ao Senhor? Se você estiver num lugar reservado, se você puder, se ajoelhe, fale com Deus nesse momento. Ore conosco, chegue diante de Deus com fé. Deus tem uma palavra para você, uma bênção para a sua vida nessa manhã de domingo. Vamos orar ao Senhor? Quero convidá-los nesse momento. Pai eterno, Rei da glória, queremos nesse momento, Pai, chegar diante do teu trono da graça, te agradecendo pelo ar que nós respiramos, pela vida,
Queremos te agradecer, Jesus, pela oportunidade de termos alcançado a salvação. Agora, Pai eterno, recebe a nossa adoração. Recebe ela também através das nossas ofertas, do teu servo que está contribuindo nessa manhã de domingo. Pai eterno, mas tem aquele que nesse momento está clamando por uma porta de emprego, que está pedindo uma oportunidade de trabalho. Senhor, Tu és o dono de todas as empresas. Pai eterno, Tu és o dono do ouro, da prata. Tu pode abrir portas onde não tem porta. Usa de misericórdia com esse que clama nesse momento. E Deus, abençoa o pão dos Teus filhos. Multiplica, abençoa. Assim nós te pedimos, nós te rogamos, no nome santo de Jesus, já te agradecendo pelas bênçãos recebidas, em nome do Senhor. Amém, amém. Querido irmão em Cristo Jesus, você continua conosco aqui na Rede Brasil. E dessa feita, o nosso superintendente, o pastor Nadir Jacques Saraiva, convida o presbítero Jailson Aguiar para louvar a Deus nessa manhã de domingo conosco, e você vai ficando adorando ao Senhor Jesus. Deus te abençoe. Amém. Vamos louvar ao Senhor então. Hino de número 413. Meu pastor é Jesus Cristo. Glória a Deus. Meu pastor é Jesus Cristo, nele quero confiar. Com Jesus não tenho falta, junto a ele eu quero andar. Me conduz ao bom descanso, para o campo verde em flor. Refrigera assim minha alma, saciando-me de amor. Ele é meu companheiro, com Jesus desejo andar, pois me dá vigor e força para que eu possa caminhar. Ele é quem dá coragem para nada eu temer, mesmo próximo à morte, certo estou que vou vencer. Caminhando ao seu lado, não mais temerei o mal. Seu bordão e seu cajado dão-me proteção real contra o meu inimigo. O Senhor sempre virá, me prepara uma mesa e comigo nela está. Unge a cabeça minha com o óleo do seu amor. O meu gozo é transbordante, pois meu cálice tendo sou. Por sua misericórdia e por seu sublime bem, habitarei em sua casa eternamente. Amém. Queridos irmãos, esta semana estamos estudando a lição de número 8, lição que está relacionada ao tema geral desse trimestre, que tem como título O Bom Pastor e os Pastores Infiéis. O textuário de nossa lição nos diz o seguinte, João 10:11, Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. A verdade prática nos diz que as Escrituras revelam Deus como pastor do seu povo, mas isso se aplica também aos líderes eclesiásticos.
Deus dá bons pastores ao seu povo e também remove os maus. Queridos irmãos, esta semana nós estamos estudando, esta lição que está fundamentada no capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel. Lembrando que semana passada nós estivemos estudando a lição que tem como título A Responsabilidade é Individual, e aquela lição estava baseada no capítulo 18 do livro do profeta Ezequiel. Só relembrando, aquilo que nós estudamos no início do nosso trimestre, o pastor Ezequias, ele divide a nossa lição, ou melhor dizendo, o livro do profeta Ezequiel em 3 partes. A primeira parte diz respeito ao capítulo 1 ao capítulo 24, depois capítulo 25 ao capítulo 32, e a terceira divisão é do capítulo 33 ao capítulo 48. Vale só lembrar os irmãos de que semana passada até a lição 7, estivemos estudando dentro dessa primeira divisão, dessa tríplice divisão do livro, entre o capítulo 1 ao capítulo 24, estudamos o capítulo 18, e agora na lição de número 8, o pastor Ezequias ele direciona o estudo do livro do profeta Ezequiel para a terceira divisão. Isto quer dizer que esta divisão, essa segunda divisão, que vai do capítulo 25 ao 32, não será contemplado no estudo desse trimestre. Então, estudamos até a lição 7, a primeira divisão do livro de Ezequiel, e agora vamos para a terceira divisão do livro do profeta Ezequiel. E estudando esta semana a lição de número 8, que vai estar baseada no capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel, que vai usar, o profeta Ezequiel vai trazer uma alegoria justamente do contexto pastoril em que vivia o povo de Israel. Antes de começarmos a lição, vale fazer algumas pontuações. Em primeiro lugar, Israel, estamos falando aqui de Israel não apenas como um povo espiritual, mas como uma nação constituída. Guardadas as devidas proporções, Israel tinha o poder legislativo, executivo e o judiciário, embora que o governo em Israel fosse teocrático, ou seja, era Deus que estava à frente da nação através dos seus líderes. Então, nós temos uma nação constituída, cuja economia funcionava em 2 atividades principais, ou também chamado de atividades econômicas primárias, que eram a agricultura e a pecuária. Na pecuária, nós temos Israel, conhecido como criadores de ovelhas, que isso não era apenas a nação de Israel, mas todos os povos chamados de semitas, ou seja, povos descendentes de Sem, tinham essa característica especial, de serem criadores de ovelhas. E aí vale destacar que os criadores de ovelhas eram vistos por alguns povos como pessoas de baixa qualidade, pessoas que viviam ou que deveriam ser vistas como inferiores. Este foi o caso, por exemplo, dos egípcios. Os egípcios, eles consideravam os povos pastores ou povos semitas, nos quais Israel está incluído, consideravam como sendo criadores de porcos. A fama que o criador de porco tinha na época, no mundo antigo, os criadores de ovelhas também tinham a mesma fama e eram colocados no mesmo nível, ou seja, eram vistos como um povo desprezível. E foi por esse motivo que os estudiosos entendem que Deus
levou o povo de Israel para o cativeiro lá no Egito, porque os egípcios não se misturavam com nenhum povo, e muito mais os povos semitas, então isso permitiu com que a nação pudesse crescer dentro daquele grande casulo, né? Pudesse crescer e desenvolver e se tornar a nação através do qual Deus se faria conhecido a todos os povos. Dito isto, é importante lembrar de que, como era uma característica forte da nação, né, na sua economia, né, a criação de ovelhas, Deus vai justamente deste contexto extrair esta bela e maravilhosa alegoria do capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel. A nossa lição, aqui no ponto, na introdução, ela nos diz o seguinte: o profeta Ezequiel enfoca no capítulo 34 4 pontos sobre a figura do pastor, a saber, os pastores infiéis, versículo 1 ao 10, Deus como futuro pastor de Israel, versículos 11 ao 16, o julgamento entre as próprias ovelhas, 17 ao 22, e o Messias como pastor de Deus, versículo 23 ao 31. Por limite de espaço, a presente lição se restringirá aos pastores infiéis e ao bom pastor. E aí nós já passamos para o primeiro ponto, para ganharmos tempo, sobre o rebanho. Primeiro, é necessário identificar a ovelha no seu sentido literal para compreender o sentido metafórico. O que isso quer dizer, pastor? Quando nós falamos, é preciso entendermos a ovelha no sentido literal, para depois entendermos o sentido metafórico, é dizer o seguinte, que como estamos tratando de uma alegoria, o que é uma alegoria? A alegoria é uma narrativa, né, de um fato real ou fictício que tem correspondentes nas verdades que serão apresentadas. Exemplo, vai se pegar do mundo pastoril a vida da ovelha, o modus operandi da ovelha, esta relação que o pastor tem com a ovelha, esta profissão que era a profissão de boa parte e de onde, boa parte de Israel, de onde funcionava, né, toda a economia israelense, né, a economia dos judeus, lá no Antigo Testamento. Então vai se extrair verdades dessa narrativa para fazer uma aplicação espiritual. É por isso que se fala aqui, compreender o sentido metafórico, ou seja, a aplicação espiritual que pode se extrair desta profissão que é literal, que é a profissão de criador de ovelhas. E o texto continua dizendo o seguinte: isso pode explicar a razão da Bíblia nos comparar com ovelhas. O Salmo 23 apresenta um quadro perfeito desta comparação. Subtópico 1, a ovelha é a fêmea do carneiro e o carneiro é o filho, a ovelha é a fêmea do cordeiro e o cordeiro é o filho do carneiro até 1 ano. Das 74 vezes que o termo aparece no Novo Testamento, apenas uma vez é literal. É um animal dócil e símbolo de sacrifício e redenção. Isaías 53:7, Atos 8:32. A natureza da ovelha e sua relação com o ser humano resultaram em diversas figuras que ilustram o relacionamento entre Deus e o seu povo. Então, vale destacar aqui de que é justamente deste cenário, a nação de Israel, um povo criador de ovelhas, em que Deus vai extrair esta figura para trazer as verdades espirituais que permitem, a partir desta realidade que o povo vivenciava, compreender melhor aquilo que Deus queria comunicar ao povo com relação à sua palavra. No subtópico 2, fala sobre a natureza. Ele diz o seguinte: as ovelhas são animais indefesos e medrosos que se assustam facilmente e se dispersam rapidamente. Zacarias 13:7. Uma ovelha tirada das costas
uma ovelha virada de costas com as patas para cima não consegue se levantar e, além de morrer depressa, torna-se presa fácil de predadores. Somente um pastor pode socorrê-la. É, pois, necessário uma supervisão diária. As ovelhas não cuidam de si mesmas, elas exigem atenção continuada dia e noite. Sob muitos aspectos, o rebanho precisa de cuidado por causa de predadores e de outros infortúnios, como a presença de insetos e parasitas. Então, observe, o próprio texto aqui, o pastor Ezequias faz um destaque de que a ovelha em si é um animal dócil, é um animal dependente, é um animal completamente submisso e que não consegue por si só se livrar de nenhum infortúnio. Além disso, o pastor chega a dizer de que uma ovelha, quando ela fica de costas, né, ela não consegue se revirar, né, e voltar à sua atividade natural. Ela precisa de uma ajuda externa. E é justamente desse contexto pastoril onde Deus vai trazer a grande lição, né, para aqueles que serão chamados de pastores. Nós veremos daqui a pouco os líderes de Israel, e dizer que o povo é um povo dócil, é um povo que precisa de uma orientação, é um povo que depende das orientações, mas que Deus esperava que os líderes de Israel pudessem guiar o rebanho que não era deles. Nós veremos isso no capítulo 34, que leremos daqui a pouco. O rebanho era de Deus, eles foram colocados como pastores, e aí vale destacar que pastor aqui no capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel está falando da liderança civil de Israel, está falando dos reis, dos governantes, está falando dos juízes e, claro, também falando da liderança, da liderança espiritual, até porque, como já falamos aqui de início, Israel era uma sociedade constituída e que, guardadas as devidas proporções, tinha o poder legislativo, executivo e o judiciário. O judiciário formado pelos juízes de Israel, o executivo, podemos assim dizer, formado pelos reis, né, e o poder legislativo formado pelos sacerdotes. Então, é dentro desta régua, né, que nós devemos entender e compreender o capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel. Então, Deus deixa claro por meio desta alegoria de que o seu povo precisava de orientação, seu povo precisava ser guiado, seu povo precisava ouvir a sua palavra. Entretanto, aqueles líderes civis, aqueles líderes da sua época não conseguiram estar à altura da missão que receberam. E aí, quando falamos da missão que receberam, não estamos falando apenas de Israel no sentido espiritual, porque se esperava de Israel, ou da liderança de Israel, justiça, se esperava que a liderança de Israel pudesse cuidar dos pobres, pudesse cuidar das viúvas, pudesse cuidar dos órfãos, pudesse cuidar até dos estrangeiros, porque a lei mosaica, ela contemplava até os estrangeiros que viviam sobre a circunscrição de Israel. Isso a gente pode ver muito bem ilustrado, né, lá no capítulo 5 do profeta Isaías. Veja que Isaías é antes aí de Ezequiel, mas já vinha denunciando esse tipo de prática pela liderança civil de Israel. Se você tiver uma Bíblia aí próximo de você, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, né, no capítulo 5. Veja o que o profeta Isaías ele vai denunciar. Capítulo 5, ele fala sobre a parábola da vinha, e ele diz, capítulo 5, versículo 1 em diante, diz o seguinte: agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha. O meu amado teve uma vinha
numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras, plantou as melhores mudas de videira. No meio da vinha, ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Observe, o próprio Isaías já começa a dizer que o investimento que Deus fez, que essa vinha aqui nós vamos ver que é Israel, o investimento que Deus fez em Israel, o cuidado de Deus com Israel, mas esperava que Israel desse uvas boas, mas aí o versículo 2 diz, ele deu uvas bravas. E ainda continua o texto. E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julguem entre mim e a minha vinha. Que mais se podia fazer a minha vinha que eu não lhe tivesse feito? E como, esperando eu que desse uvas boas, veio a produzir uvas bravas? Em outras palavras, Deus estava dizendo, eu fiz o investimento que deveria ter feito, ao meu povo, investi, plantei, cuidei de toda a ambiência necessária para o desenvolvimento de produção de uvas boas, mas não foi isso que na prática aconteceu. E continua, versículo 5. E agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro, para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado, não será poldada nem cavada, mas crescerão nela pinheiros e ervas daninhas. Também darei ordem às nuvens para não derramarem chuva sobre ela. E aqui Deus já está anunciando o castigo que viria não só sobre Judá, mas também sobre Jerusalém, né? Deus estava falando tanto o reino do norte quanto o reino do sul. O juízo de Deus viria sobre os dois. Versículo 7 diz assim, porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta preferida do Senhor. Observe o que Isaías diz agora. Este, ou seja, o Senhor, esperava retidão, mas eis aí opressão. Esperava justiça, mas eis aí clamor por causa da injustiça. Então, o que Deus está trazendo nesta alegoria, no livro do profeta Ezequiel, não é nada mais além daquilo que o povo já tinha conhecimento. Deus já estava lá no profeta Isaías, capítulo 5, apontando a liderança de Israel, que eles estavam sendo injustos, que eles não estavam seguindo todos os preceitos que Deus havia dado para com a nação como um todo, não apenas os efeitos espirituais, no que diz respeito às leis cerimoniais. Israel não estava cumprindo, as leis cerimoniais, muito menos, as leis civis que Deus havia dado à nação de Israel. Então, nós temos aqui uma alegoria onde coloca Deus como pastor, coloca o seu povo como o rebanho. Nós falamos aqui da natureza da ovelha, que ela é dócil, ela facilmente se dispersa, em termos de atenção, ela é completamente dependente, e se ela se perde do rebanho por si só, ela não tem um senso de orientação que possa retornar, que possa fazê-la retornar ao rebanho sem que haja uma ajuda externa. E é isso que Deus aponta para os líderes de Israel, dizendo o que eles estão deixando de fazer. Nós temos aí também, subtópico 3, o rebanho, o povo de Israel e a igreja são identificados em diversas vezes na Bíblia como o rebanho, Nós temos Números capítulo 27, rapidamente nós vamos ler aqui esse texto. Números capítulo 27, versículo 17, Números 27 e 17, que nos diz o seguinte, o texto: que saia diante deles, que entre diante deles, que os faça sair ou os que façam entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Observe, Deus aqui já em Números, usando esta metáfora,
usando esta figura de linguagem para comparar o povo de Israel a um rebanho de ovelhas. E aqui, nesse caso, dizendo assim, olha, cuidado para que eles não possam se tornar ovelhas sem pastor. Novo Testamento, isso aqui falamos do povo de Israel, né, do Antigo Testamento, mas no Novo Testamento nós temos também, né, o apóstolo Pedro comparando o povo de Deus a ovelhas. Abra sua Bíblia, se você estiver com a Bíblia aí próximo de você. 1 de Pedro, capítulo 5, né, versículo 2, que diz o seguinte: que pastoreiem o rebanho de Deus que há entre vocês, não por obrigação, mas espontaneamente como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade. Então, meus irmãos, observe que esta metáfora ela é usada tanto para Israel, ovelha, povo de Israel, como também para a igreja no Novo Testamento. E aqui nós vamos para o tema da nossa lição, né? A terminologia usada, né? Que é o tema da nossa lição de hoje, que é o bom pastor e os pastores infiéis. E veja o que o pastor Ezequias traz aqui para a gente no subtópico 4 do ponto 1. Ele diz o seguinte: a palavra pastores de Israel, no contexto de Ezequiel, bem como de Jeremias 23, 1 a 5, se refere aos governantes. O sistema político na antiguidade de Israel era teocrático e não era possível separar o civil do religioso, diferentemente do que acontece nos estados laicos na atualidade. É importante entender essa diferença, pois diversas vezes adeptos de outros grupos religiosos, estranhos ao cristianismo bíblico, usam essas passagens bíblicas para atacar os nossos líderes. Trata-se de críticas rasteiras com o único objetivo: desqualificar a nossa doutrina e nossos pastores. Observe, queridos irmãos, em primeiro lugar, vale destacar de que nós já mostramos aqui que o pastoreio era uma atividade econômica desenvolvida pela nação de Israel no mundo antigo. Segundo, que Deus extraiu justamente dessa atividade econômica esta alegoria para trazer uma orientação ao povo de Israel. Terceiro, que os pastores aqui descritos em Ezequiel 34, em nenhum momento podem ser aplicados ou podem ser entendidos como se referindo aos pastores, que é uma realidade do Novo Testamento. Vale destacar que no momento em que Ezequiel compôs o capítulo 34, estamos falando do século 6 antes de Cristo. Jesus não tinha nem vindo à terra ainda. Jesus não havia nem constituído a sua igreja, não tinha chamado os discípulos, não tinha morrido, não tinha ressuscitado, não tinha sido exaltado, a igreja não tinha sido constituída, e na constituição desta igreja Deus colocou pastores. Então nós não podemos cometer isso que nós chamamos de anacronismo, ou seja, usar um termo fora do seu tempo. Não podemos interpretar Ezequiel 34 como sendo, ou como se referindo, como o pastor Ezequias diz, aos pastores das igrejas. Não, porque nós estamos falando do Antigo Testamento, estamos falando da nação de Israel, e vale destacar que nós veremos agora as diversas acepções do termo usado no Antigo Testamento. Para quem é que Deus usa este termo no Antigo Testamento? Quando se fala de pastores no Antigo Testamento, a quem está se referindo? Então vamos para o capítulo 34, se você tem uma Bíblia aí próxima, pegue a sua Bíblia, abra no capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel, e eu quero pedir, por favor, a tela aqui da leitura bíblica em classe, Ezequiel capítulo 34, versículos do 1 ao 12. Veja, no versículo 2 do livro do profeta Ezequiel, capítulo 34, diz o seguinte: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Primeiro, o texto está direcionado aos pastores de Israel. Israel, nação, como nós já falamos aqui. Profetiza e dize aos pastores.
assim diz o Senhor Jeová, ai dos pastores, observe, de Israel, que se apacentam a si mesmos, não apacentarão os pastores as ovelhas. Então, em primeiro lugar, o termo aqui está sendo aplicado à liderança de Israel no Antigo Testamento. Observe, quem é a liderança de Israel no Antigo Testamento? O pastor Ezequiel deixou claro aqui que no Antigo Testamento não havia essa separação entre liderança religiosa e liderança civil como nós temos nos dias de hoje. Lembram que eu disse que o governo era teocrático? Então, se o governo é teocrático, o hebreu não fazia diferenciação entre aquilo que a gente faz hoje, né? Entre o sagrado e o secular. Este conceito de sagrado e de secular nem existia na época do Antigo Testamento, porque eles viam tudo como sendo sagrado. O que nós consideramos como secular, eles viam como sagrado, porque o governo era teocrático. Mas nesse mesmo capítulo, como nós lemos aqui no início da nossa lição, o pastor Ezequias diz que por efeito de espaço ia trabalhar apenas o capítulo 34 nos versículos 1 ao 12, mas olhando todo o capítulo 34, que o assunto ainda continua, Deus tratando nessa metáfora em todo este capítulo 34, nós veremos que Deus também se coloca como pastor neste capítulo. Veja, falamos aqui que o pastor era os líderes de Israel, como dito aqui no versículo 34, no capítulo 34, verso 2. Então nós temos Deus também se colocando como pastor de Israel. Veja o versículo 11, coloca por favor em tela aqui a leitura bíblica em classe. Veja o versículo 11, o que é que Deus vai dizer aqui, olha aí. Porque assim diz o Senhor Jeová, eis que eu mesmo, procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. Versículo 12. Como o pastor busca o seu rebanho no dia em que está no meio das suas ovelhas dispersas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares por onde andam espalhadas no dia de nuvens e de escuridão. Então veja só, aqui no capítulo, no versículo 11 e 12, nós temos Deus se apresentando como pastor. Veja, primeiro os líderes de Israel, que não executaram o seu trabalho como deveria fazer, isso causou a dispersão das ovelhas. E aí no versículo 11 e 12, Deus mesmo dizendo, eu, o Senhor, vou atrás dessas ovelhas, já que vocês não cumpriram o papel de vocês, vou trazer estas ovelhas de volta. Claro que esta profecia aqui, diretamente, ela deve ser aplicada à dispersão de Israel e o retorno de Israel, a restauração de Israel, que Israel iria retornar à sua terra. Então, observe, nós temos nesse capítulo os líderes de Israel como pastores, nós temos o próprio Deus se apresentando como pastor de Israel, e nós temos também, não está aqui contemplado na nossa lição, mas no versículo, se você tiver uma Bíblia aí, no mesmo capítulo, versículo 23, Deus apresentando o Messias como aquele que haveria de pastorear este grande rebanho. Veja o versículo 23, diz assim, porei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. O meu servo Davi, ele as apacentará e será seu pastor. Versículo 24, eu, o Senhor, serei o seu Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas, eu, o Senhor, falei. Aí você pode me perguntar, mas pastor, o senhor citou aí Deus falando sobre Davi. Mas Davi, nesta época de Ezequiel, não já tinha morrido? Então, quem é que de fato Deus está se referindo? Se nós continuarmos a ler a profecia, versículo 25 até o 31, nós veremos que Deus está falando da manifestação do Messias. Está falando do Senhor Jesus Cristo,
que haverá de se manifestar um pouco lá na frente. Então, observe, nós temos o termo pastor usado no sentido em relação aos líderes de Israel. Nós temos a palavra pastor nesse capítulo aplicado ao próprio Deus e temos também o termo pastor aplicado à pessoa de Jesus Cristo. Mas vale destacar que o termo pastor não fica apenas relacionado ou está circunscrito apenas a estas aplicações. Observe o que o profeta Isaías nos diz em Isaías 44, livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 28. Veja o que é que o texto nos diz, Isaías 44 e 28. Diz o seguinte: eu digo a respeito de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo seus alicerces serão lançados. Observe que Deus agora usa o termo pastor para aplicar a um imperador, a aplicar a um governante ímpio. Ciro não era servo de Deus. Ciro não era servo de Javé. Não. Ciro era um ímpio. Ciro era uma pessoa que, através da qual Deus estaria levando a efeito aquilo que ele havia dito e havia profetizado pelo próprio Isaías aqui, que seria um instrumento através do qual Israel seria libertado do cativeiro babilônico. Então, observe, o termo pastor aplicado à liderança de Israel, o termo pastor aplicado a Deus, o termo pastor aplicado a Cristo, e aqui em Isaías o termo pastor aplicado a um líder ímpio, que seria um instrumento através do qual Deus estaria utilizando para libertar Israel. Mas, pastor, a Bíblia não diz Deus dizendo, ele é o meu pastor. Isso não estaria dizendo ou referendando de que ele, de fato, era um servo de Deus? De forma alguma. O que Isaías está profetizando é que Ciro, como profetizado pelo próprio Isaías, haveria de ser um instrumento que Deus utilizaria para cumprir os seus propósitos. E em nada aí tem a ver com o relacionamento de Ciro com Deus e muito menos com a salvação de Ciro. Nós não podemos inferir nenhuma destas verdades, do relacionamento dele com Deus, dizer que ele era um servo de Deus piedoso, tampouco dizermos que Ciro estava sendo, a partir desse texto, era uma pessoa que Deus estava dizendo que ia ser salvo. Não, ele era um instrumento através do qual Deus executaria o seu juízo. Assim como outros também no Antigo Testamento, nós temos, por exemplo, Nabucodonosor, nós temos Faraó e outros reis que Deus utiliza como instrumentos de juízo para cumprir o seu propósito. Então, vale destacar de que o capítulo 34 do livro do profeta Ezequiel, falando sobre a liderança de Israel, pastor aqui não pode ser aplicado a entendimento de pastor no Novo Testamento, embora este termo, nós vamos comentar daqui a pouco, esse termo se aplique também, acabe também sendo utilizado, emprestado, vamos assim dizer, do contexto de Israel, para designar aqueles a quem Deus estaria chamando para estar à frente do rebanho. Ok? Então, continuando aqui a nossa lição, tópico de número 2, diz o seguinte, sobre os pastores infiéis. O profeta Ezequiel compara os líderes de Israel a pastores. Pode-se dizer que o tema da presente lição é provavelmente o mais familiar do livro de Ezequiel por causa da linguagem pastoril. O que é que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, por ser Israel uma nação que tinha uma atividade econômica baseada também na criação de animais, e sobretudo eles eram conhecidos como povos pastores, ficou fácil para Ezequiel aplicar esta verdade. Então nós temos subtópico 1 do ponto 2, diz assim, o pastor de ovelhas. A função primordial do pastor é alimentar, guiar, proteger o rebanho, e isso ilustra bem o papel do líder de uma nação. Muitos líderes de Israel fizeram
fizeram isso com perícia, dedicação e responsabilidade como Davi. Abramos nossas Bíblias, se você tiver uma Bíblia em casa aí, Salmo de número 78. Salmo de número 78. Isso mostrando essa aplicação do termo à liderança civil de Israel. Salmo de número 78, versos de número 70 ao 72. Vamos ler de 70 ao 72, diz o seguinte: Também escolheu o seu servo Davi e tirou do aprisco das ovelhas. Observe, também escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas. E o que é aqui o aprisco das ovelhas? Está falando da profissão mesmo, porque Davi não era criador, não estava cuidando do rebanho. Então observe, o que ele está falando aqui é aplicando a atividade profissional do pastor. Deus está dizendo, Deus o escolheu e o tirou do aprisco das ovelhas, porque Davi era de fato, por profissão original, ele era um pastor de ovelhas. Então é por isso que o próprio texto está dizendo isso. Também escolheu seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas e suas crias. Agora veja a aplicação. Ele está falando aqui da profissão, né? Que Deus o tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas e suas crias. Está falando da profissão de Davi. Agora continua. Para ser pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. Viu a aplicação metafórica que o próprio texto dá, a palavra pastor? Primeiro ele trata o pastor como profissão. Dizer, Davi era, em outras palavras, Davi era pastor, literalmente, cuidava das ovelhas, de suas crias, ok? No sentido literal, mas Deus o escolheu e o chamou para ser pastor de seu povo. Olha a aplicação metafórica, o próprio povo de Israel agora sendo colocado e aplicado com o termo ovelha, né? Foi chamado para ser pastor do seu povo Israel, sua herança. Aí ele diz assim, aí vai falar agora da administração de Davi enquanto pastor, enquanto líder de Israel. Vale destacar que Davi era rei. Então estamos falando no nosso contexto de uma liderança civil. Davi era rei. Então vamos ver o que é que o Salmo 78 vai falar de Israel de Davi enquanto rei de Israel. Diz o seguinte: ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os dirigiu com sábias mãos. Na verdade, era isso que Deus esperava de todo líder em Israel, que pudesse apacentar com integridade e que pudesse apacentar com sabedoria. E isso Deus aponta que ocorreu no governo de Davi. Davi soube governar dentro daquilo que Deus queria. É por isso que ele é considerado, ele é chamado, ele é visto e apontado na Escritura como sendo o homem segundo o coração de Deus. Mas segundo o coração de Deus, não por exemplo moral, porque a gente sabe a vida de Davi não era um norte para ninguém com relação à sua moralidade. Estamos apresentando Davi aqui como um gestor, como um administrador, e como um administrador ele está sendo louvado, está sendo pontuado pelo salmista do Salmo 78. Então, continuando aqui no subtópico 1, diz: a parábola da ovelha perdida revela esse dever do pastor. E aí vamos agora para Lucas 15, 4 a 6. Moisés e Davi foram pastores de ovelhas no sentido estrito da palavra, mas os líderes de Israel, contemporâneos de Ezequiel, se desviaram de suas funções. Veja que Deus chamou tanto Davi quanto Moisés, eram pastores de ovelhas, para a administração, para dirigirem o seu povo, ou estarem à frente do seu povo de Israel. Eles se saíram muito bem, cumpriram o propósito pelo qual Deus os estabeleceu à frente do povo, diferentemente dos líderes de Israel que se desviaram, na época de Ezequiel, que se desviaram de suas funções. Então nós vamos ainda agora para o subtópico 2,
que diz o seguinte: o que os governantes faziam? E aí fica claro, no versículo 2 e 3, que diz: ai dos pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Essa era a denúncia contra as autoridades civis e religiosas de Jerusalém, que empregavam todo o seu esforço em benefício próprio, deixando de lado a função pela qual foram constituídos: proteger o povo e prover as condições para o bem-estar espiritual e econômico dos seus cidadãos. O profeta mostra 3 práticas deploráveis deles numa linguagem metafórica: comeis a gordura, vestis a lã e degolais o cervado, mas não apacentais as ovelhas, para designar a exploração e abuso da sua autoridade. Eles não cuidavam do povo e nem se esforçavam para suprir suas necessidades, antes cuidavam de si mesmos. Então, o profeta Ezequiel aponta claramente o desleixo que aqueles líderes de Israel estavam realizando na administração. Nós temos aqui o Salmo de número 78, que citamos, aponta o governo de Davi como um governo de integridade, Davi dirigindo o povo com sabedoria. Mas não é o caso aqui do Salmo de Ezequiel, capítulo 34. Eles estavam preocupados consigo, estavam preocupados só em seus benefícios próprios, e o povo havia sido disperso, havia deixado de lado, e por conta disso houve a dispersão, e Deus estava trazendo juízo sobre a nação de Israel. No subtópico 3, ainda continuando este assunto, diz assim: o que os governantes não faziam, versículo 4 e versículo 8. Não cuidavam das ovelhas, as ovelhas fracas, doentes, quebradas, desgarradas e perdidas precisavam de cuidados especiais, mas a realidade era diferente. A fraca não fortaleceste, a doente não curaste, a quebrada não ligaste, e a desgarrada não tornaste a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Essa linguagem metafórica revela o estado de miséria da população de Jerusalém. Essa situação nos leva a uma reflexão sobre a atual conjuntura do nosso país, que não é boa. Devemos orar pela nossa nação e seus governantes. Então, pela própria descrição do texto, mostram que eram governantes que se preocupavam só consigo. E aqui vale destacar, em todo esse contexto do capítulo 34, é denunciado a corrupção, é denunciado aqui a insensibilidade dos líderes de Israel, é denunciado aqui a avareza dos líderes de Israel, é denunciado aqui a insubmissão dos líderes de Israel com relação ao pacto deuteronômico, aquilo que Deus havia firmado com a própria nação de Israel. É denunciado aqui a apostasia dos líderes de Israel, que estavam tão insensíveis com relação àquilo que Deus havia orientado, que já não conseguiam ver ninguém além deles mesmos. E aí, em consequência disso, subtópico 4, as ovelhas foram dispersas. E aí nós vamos para o ponto de número 3 da nossa lição, sobre o bom pastor, a reação divina contra os maus pastores. Subtópico 1 diz assim: eles não visitavam, melhor dizendo, as ovelhas no sentido de cuidar delas. Agora é Deus quem vai visitar esses maus pastores no sentido de castigar. Deus promete buscar as ovelhas dispersas por toda a parte do mundo, uma referência ao retorno na segunda diáspora. Ele promete ainda libertar o seu povo das mãos deles. E vos darei pastores segundo meu coração, e vos apacentem com ciência e com inteligência. Essas promessas não se referem ao Messias, mas pode se aplicar aos atuais pastores de igrejas. O profeta está dizendo que Javé vai dar ao povo líderes e governantes segundo os ideais de Davi. A promessa era para um futuro bem distante. Então, rapidamente aqui, fazendo uma revisão
No Antigo Testamento, atividade pastoril, o termo pastor é aplicado à profissão do povo de Israel, sentido literal. O termo pastor no capítulo 34 de Ezequiel é aplicado à liderança de Israel, é aplicado a Deus e é aplicado ao Messias. Aqui nós temos no capítulo, no ponto número 3, no Novo Testamento, nós temos o Senhor Jesus como bom pastor, ele deixando claro que era o bom pastor. E na perspectiva da nova aliança, nós temos Jesus como o bom pastor e temos os pastores que Deus estabeleceu na igreja para governar a sua igreja. E Jesus, como um bom pastor, ele veio sim ao mundo, veio atrás das ovelhas perdidas. Lucas 19:10 diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A parábola da ovelha perdida lá em Lucas capítulo 15, versículos do 1 ao 7, deixa claro de que a intenção, a ovelha não tinha como voltar, nós não tínhamos como voltarmos a Deus por nossas próprias forças e iniciativas, porque o homem foi separado de Deus por conta dos seus próprios pecados. A iniciativa da salvação teria que ser de Deus, e Deus toma a iniciativa enviando o seu Filho ao mundo para buscar as ovelhas perdidas. Estávamos perdidos. Paulo diz: todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, Romanos 3:23, mas Paulo também diz em Romanos, no capítulo 10, que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E este amor é um amor demonstrado dentro da própria aliança, nova aliança, o Novo Testamento, mostra um pastor que veio atrás das suas ovelhas. Não ovelhas apenas de Israel, mas João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos conclama nesta manhã, vos conclama nesta manhã, você que está nos acompanhando, que ainda não tomou a sua decisão para Jesus. O bom pastor lhe convida, o bom pastor lhe chama, o bom pastor diz a você: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Nesta manhã, tome sua decisão para Jesus. Se você ainda não faz parte deste grande rebanho, venha fazer parte deste grande rebanho. E como é, pastor, que eu posso entrar neste grande rebanho? A partir da porta desse grande aprisco. E quem é a porta? É o próprio Jesus. Por meio de Jesus é que você adentra a este grande rebanho. E nós, salvos, já fazemos parte deste rebanho, porque não dependeu da nossa vontade, mas Ele nos amou primeiro, Paulo diz. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo e nós estamos aqui hoje. Não porque mereçamos, não porque somos melhores, não. Estamos aqui por conta do seu grande amor e da sua eterna misericórdia. Então, queridos irmãos, que nesta manhã nós possamos refletir sobre este grande amor de Deus em ter enviado o pastor, o sumo pastor, o pastor dos pastores, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados. E ao constituir a igreja sobre este fundamento, que é o próprio pastor Jesus Cristo, ele estabelece pastores na igreja. E ao estabelecer pastores na igreja, ele tinha uma finalidade. E qual é a finalidade? Rapidamente aqui, Efésios no capítulo 4. Veja qual é a finalidade de Deus estabelecer pastores e líderes na sua casa. Efésios no capítulo 4, versículo 11 diz assim: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus,
ao estado da pessoa madura à medida da estatura da plenitude de Cristo. Deus deu líderes à igreja para levar a igreja ao amadurecimento, levar a igreja à unidade, levar a igreja a crescer, a desenvolver em Cristo Jesus. Da mesma forma que Deus tem orientações específicas para a liderança da igreja, Deus também tem orientação específica da igreja para com os seus líderes. Nós temos um texto aqui, dois textos, rapidamente. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 e 13, diz assim: Irmãos, pedimos que vocês tenham em grande apreço os que trabalham entre vocês, que os presidem no Senhor e os admoestam. Tenham essas pessoas em máxima consideração, com amor, por causa do trabalho que realizam, vivam em paz uns com os outros. Ou seja, a visão de Deus para a igreja em relação aos seus líderes é de misericórdia, é de amor, é de compreensão, é tê-los em alta estima, como em máxima consideração e amor pelo trabalho que realizam. Que nesse dia, meu irmão, minha irmã, você possa orar pelo seu pastor, orar pela liderança da casa do Senhor, orar pelo presbítero, pelo evangelista, pelo coordenador, pelo professor da sala de aula da escola dominical, aqueles a quem Deus colocou como líder direto, que está apacentando, está ajudando o nosso pastor a apacentar este grande rebanho, esta grande família que é a família de Deus. Entendeu? Então, que Deus nos abençoe nesta manhã, em nome de Jesus, e possamos estar familiarizados com a voz do nosso pastor Jesus Cristo e também entendermos que este pastor trabalha em nossas vidas e governa nós, enquanto igreja, através da liderança que Ele colocou na sua casa. Vamos orar nesse momento, agradecer ao Senhor por tudo quanto Ele nos concedeu nesta manhã. Oremos. Pai, em nome de Jesus, queremos Te render graças por tudo quanto nos concedesse nesta manhã, Senhor, pela lição maravilhosa em que aprendemos. Nos ajuda, Senhor, a, como ovelhas, estarmos sempre debaixo de Tua proteção, de Tua submissão. Nos ajuda a sermos cada vez mais, Senhor, ovelhas de Teu pasto, nos submetendo às Tuas verdades, ao Teu amor, ao Teu santo e maravilhoso cuidado. Abençoe a liderança da Tua casa que Tu tens chamado para apacentar o Teu povo. Ajuda os Teus filhos, Senhor. Continua ajudando, direcionando, dando sabedoria, graça, força, vigor e firmeza. Ajuda, Senhor, o nosso pastor presidente. Continua ajudando o Teu filho, Senhor, neste grande trabalho. Em nome de Jesus, nós pedimos hoje para todos sempre. Amém. Queridos irmãos, na próxima semana estaremos aqui nesse mesmo horário. Portanto, convide mais um para estar conosco. Na próxima semana estaremos estudando a lição de número 9. Não desligue aí a TV. Temos toda uma programação especial na Rede Brasil, uma programação que se segue para a glória de Deus e para a edificação de sua vida. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do seu Santo Espírito estejam com todos hoje para todos sempre. Amém.